Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na segunda parte da aula sobre a epigenética, né, e as questões emocionais. Então, eu gostaria de contar algo sobre alguns artigos que falam sobre as questões ambientais e a regulação da expressão gênica através dessa coisa chamada epigenética, que eu já expliquei o que é, né? O que é epigenética? É a alteração na modulação do DNA, ou seja, como é que o DNA conversa dentro da célula, se o DNA está silenciado ou não. Então, as primeiras pistas sobre essa questão de epigenética, elas vieram a partir de um episódio que aconteceu na história, que foi a fome, né, na Holanda. O famoso inverno da fome de 1944 e 1945. Então, o que aconteceu em 1944 e 1945? A Segunda Guerra Mundial. E na Holanda, houve durante o inverno, as pessoas ficaram dentro de porões, ficaram todas fugindo da questão da guerra, né? E passaram muita fome. Então, essas crianças que nasceram dessas mães que passaram esse inverno da fome, eles tiveram um aumento de esquizofrenia. Então, começaram a falar, mas então quer dizer que a falta de alimento poderia modular o cérebro dessas crianças a fim de que elas desenvolvessem esquizofrenia. Então, começou a se estudar um pouquinho mais sobre isso. Então, descobriu-se que os dados, né, desses estudos mostraram que a fome pré-natal, precoce, está ligada a alterações e efeitos epigenéticos no cérebro. Só para lembrar o que é epigenético, é quando o DNA das células cerebrais está silenciado, está dormindo, não funciona direitinho, tá? Outras coisas também estão ligadas à questão epigenética. Vou dar um exemplo de uma coisa que é muito usada, que é uma molécula chamada bisfenol A, que está na composição dos plásticos. Então hoje a gente está nesse mundo plastificante, né? Nós temos plástico em tudo quanto é lugar. Nós congelamos o nosso feijão no plástico, no Tupperware, depois a gente tira do congelador, põe no micro-ondas, né? E o cafezinho é tomado no copinho plástico. E acontece que esses plásticos, principalmente quando tem um alimento aquecido dentro, acaba liberando uma certa quantidade de uma molécula chamada bisfenol A. E esse bisfenol A, que é essa moléculazinha que está aqui em cima, ó, ele tem essas duas estruturas aqui que imitam uma porção da molécula chamada estrogênio, que é o hormônio feminino. Tá? Então, quer dizer que quando comemos as coisas provenientes do plástico, nós também estamos ingerindo uma certa quantidade de hormônio feminino. Então, o que acontece? O bisfenol A do plástico, ele é um interferente endócrino, porque como ele imita o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele interfere no sistema endócrino. E ele induz um silenciamento ou não funcionamento de genes relacionados à obesidade e também alguns genes relacionados com o comportamento social, que se expressam no cérebro. Então é muito importante a gente evitar essa exposição ao bisfenol A, tá? Continuando aqui, né, que a modulação epigenética somada ao ambiente em que a pessoa vive pode realmente alterar o desenvolvimento e função do cérebro, principalmente nos filhos. Então fizeram um experimento com ratos e foi mostrado que ratas que cuidam bem da prole, elas alteram o desenvolvimento cerebral dos filhotes de modo que eles acabam tendo um comportamento social normal, tá? Então essas coisas vão influenciar até na vida adulta. Então, fazendo um paralelo com os nossos cuidados com as crianças, então como é importante a gente cuidar bem dos nossos filhos, né? Como é importante cuidar da infância. E quem está na escola percebe como tem criança que é não cuidada, como tem criança que sofre um abandono, às vezes um abandono assim drástico, né? A criança chega suja,
chega mal cuidada mesmo, mal alimentada. E outras vezes chega com a roupa bonitinha, bem alimentada, mas é abandonada dentro de casa. Então, que isso possa nos mostrar como é importante o cuidado na infância e também pré-natal. Eu vou mostrar o experimento para vocês. Foi feito o seguinte. Desse lado aqui, as ratas que tinham os filhotinhos, elas manifestavam um comportamento de lambedura da prole. Isso a gente vê em outros animais também, né? A gente vê, por exemplo, cachorrinho, quando tem cria, né? A cadelinha lambe os filhotes. Esse lamber não é só limpar, cuidar. Isso promove no animal uma satisfação, um bem-estar que modula a expressão dos genes no nível cerebral. Então, por exemplo, nesse caso aqui, em que a rata lambia os seus filhotinhos, ela dava origem a uma prole normal. Esse ratinho tem um comportamento social normal e quando ele também tiver filhote, ele vai lamber os filhotes dele. Então, ele vai perpetuar uma condição de normalidade. Se você for olhar lá no cérebro desse rato, o que acontece? Tem um gene chamado receptor do glicocorticoide que recebe o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele está funcionando normalmente no cérebro, porque não está metilado, ou seja, não está silenciado. Não tem nenhum efeito epigenético sobre ele, então ele é normal. Então ele está on. Aqui em verdinho embaixo está funcionando. Esse GR é o gene do receptor do glicocorticoide. Tá entendido, né? Do outro lado, nós temos um rato que não lambeu, a ratona aqui, ó, não lambeu a prole, abandonou a prole. Então isso faz o desenvolvimento anormal dos filhotes, que vai ter um comportamento social agressivo. Mas por que ele tem um comportamento social agressivo? Porque muitos genes estão alterados no nível cerebral, entre eles o gene do receptor do glicocorticoide. Se a gente for lá nesse DNA olhar direitinho, a gente vê esses pontinhos vermelhos, são radicais metil que estão ali adicionados, ou seja, os genes estão metilados, ou seja, não estão funcionando, estão silenciados. Olha só que interessante, quer dizer que o comportamento de cuidado pode alterar o funcionamento cerebral. Isso é muito grave, né? Continuando aqui, existem vários trabalhos que mostram que o desenvolvimento do circuito cerebral normal, ele depende de uma interação positiva entre a mãe e o bebê. Então, o relacionamento entre mãe e bebê, para dar um desenvolvimento cerebral normal, ele é como se fosse uma dança. A criança faz um chorinho. Esse chorinho desperta na mãe sentimentos e a mãe dá uma resposta. Então, é como se fosse assim uma relação mesmo de uma dança. Cada um dá um passo, né? E a criança é correspondida. Isso faz um desenvolvimento cerebral normal. Quando isso não acontece, o desenvolvimento cerebral é anormal. E imagina, a criança faz a parte dela, faz o chorinho, e ela não é correspondida. Para ela é como se fosse o abandono. Então, no nível cerebral, o receptor do glicocorticoide, assim como no rato, também fica silenciado. E isso é muito grave, porque isso mantém níveis de estresse no corpo, de hormônio do estresse, de cortisol muito altos. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, essa interação entre a mãe e o bebê, ela é realizada através de vários sinais, comportamentos, odores. Então, quem já teve filho, mesmo quem não teve, deve ter sentido, assim, aquele cheirinho da criança, né? Aquele cheirinho da criança desperta na gente o instinto materno, que é o instinto do cuidado, da proteção, né? Então, são comportamentos, odores, né? O cheiro, a vocalização, então o choro da criança, a voz da mãe que responde, essas respostas, como num jogo, é que vai dar o desenvolvimento cerebral normal. E não só o desenvolvimento cerebral, é o desenvolvimento cerebral, afetivo e psicossocial. Tá bom? Quem quiser ler mais, tem um artigo aqui, né? Desde 1999 que diz sobre isso.
E tem uma coisa importante que descobriram, que essa alteração ela é modulada para a próxima geração. Então, da mãe passa para o bebê, mas a atenção do bebê pode passar para os seus filhos e netos também. Então, quer dizer que o nosso comportamento, o cuidado que a gente tem com os nossos filhos, ele pode alterar a epigenética, ou seja, a modulação, o silenciamento dos genes no nível cerebral, por diversas gerações. Então, a nossa responsabilidade aumenta um pouquinho mais, né? Então, de acordo com um estudo, né, de Shore, isso ocorre por quê? Primeiro, 80% das células cerebrais se desenvolvem na faixa de até 2 anos de idade. E praticamente tudo que a gente vai aprender durante a vida, a gente aprende até os 3 anos de idade. Então, quer dizer que se você sofre maus tratos nessa faixa etária, você carrega muita coisa para a vida toda, né? Então, se o processo de formação das sinapses, que são as junções entre os neurônios, que são as células do cérebro, for prejudicado e não for estimulado, a criança poderá ter um déficit permanente. E esse déficit pode ser cognitivo, afetivo, né? Isso pode carregar para a vida inteira. Então, esse bebê maltratado poderá ter sua inteligência afetada e poderá crescer com menos empatia com outras pessoas. Então, o comportamento social pode ser diferente. Além disso, ele poderá ter mais propensão a ser dependente de drogas e a se envolver em crimes violentos. Então, esses estudos já estão consagrados na literatura, né? Ele ainda terá mais chance de ficar desempregado com frequência e ter problemas de saúde e mentais. Então é muito assim triste a gente pensar, né? Eu vou mostrar algumas cenas aqui para vocês agora, são cenas muito fortes, mas eu acho que é importante já que a gente está falando desse assunto, né? Então, imagine agora as consequências do abandono e da violência e da fome. Então a gente passa a enxergar esses eventos como uma coisa muito diferente, porque não é só, ai, que pena que eu tenho, meu coração dói. Não é só isso. Vai muito além disso, porque qual a chance que essas crianças terão de terem uma vida boa, uma vida diferente? Essas marcas, elas podem permanecer por toda a vida da pessoa. E não só permanecer por toda a vida, mas ser transmitida para as futuras gerações. Então imagina essas marcas de guerras, essas marcas de fome, essas marcas de violência que a gente tem presenciado tanto na mídia, né? Isso pode carregar para a vida da criança porque o seu desenvolvimento afetivo, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento psicossocial está totalmente alterado. E muitas vezes para toda a vida, a não ser que tenha algum tipo de intervenção. Então, continuando aqui, nenhum impacto então, de abusos na infância, ele vai influenciar o funcionamento do cérebro com consequências comportamentais para toda a vida, geralmente para toda a vida, e pode ter relação com suicídio e até abusos na idade adulta. A gente sabe que 70% dos abusadores foram abusados. Não só abuso sexual, né, mas abusos de toda ordem, né? Quando se tem uma agressão verbal intensa, também a gente pode considerar como abuso, e essas pessoas geralmente foram abusadas. Então, fatores ambientais da vida precoce, elas podem modular o comportamento da vida adulta ou o aparecimento de doenças através da alteração da programação do desenvolvimento do cérebro. Então, mais uma vez, reforçando a importância do cuidado e daquela coisa mágica chamada amor. Então, vocês, assim, agora podem aí observar, né, essa gestante, a gente fica pensando nas interações dessa gestante com o bebê. Então, o que ela comeu, se ela usou droga, se ela usou medicamentos, se os medicamentos eram vencidos, se ela usou álcool, né, que é bastante, não existe tolerância para uso de álcool durante a gestação, é 0, tá? Só para falar. Se ela comeu brócolis, se ela foi suplementada com ácido fólico, né, que é vitamina B. E, além disso, se essa criança foi desejada, se ela foi amada,
se ela foi querida, se houve um abandono ainda intraútero, né, tanto do pai, às vezes o pai abandonou a mãe durante a gestação, ou da mãe que abandonou-se. Imagine quais serão as interações de uma mãe usuária de crack. Como será essa regulação epigenética no nível cerebral dessas crianças? Esses estudos ainda não estão feitos, né? Porque, na verdade, o uso do crack é uma coisa recente e a gente ainda não tem resultados assim efetivos dessas coisas aí. Ainda mais que estuda com humanos, né? Então, é uma coisa aí, uma porta aberta para a gente estudar ainda. Existem estudos que foram feitos com uma espécie de microcrustáceo, um bichinho, né, aquático chamado Daphnia, que mostra, por exemplo, que quando a Daphnia é exposta no aquário com predadores, ela desenvolve no seu corpo espinhos. Esses espinhos aqui são desenvolvidos. Aí na próxima geração, mesmo que a Daphnia não esteja exposta a predadores, ela continua produzindo a sua prole com espinhos. Quer dizer, além de afetar, a gente está afetando para as próximas gerações. Então não afeta só naquela geração, afeta para as próximas também. Tem um outro estudo que foi feito com 17.421 pessoas que mostra uma forte ligação inversa entre estresse precoce emocional e bem-estar. Então, as pessoas que são submetidas ao estresse na infância, elas vão desenvolver uma desfuncionalidade. Então, por exemplo, família que é desagregada, família violenta, família desequilibrada, bebida alcoólica na família, pais divorciados, são fatores de estresse. Doença mental em um dos pais, especialmente na mãe, é muito grave. Violência doméstica, então são fatores de estresse. Então essas pessoas criadas nesse tipo de ambiente, elas têm 5 vezes mais chances de terem depressão, 30 vezes mais propensas a tentar o suicídio ou terem pensamentos suicidas, são mais propensos à obesidade, doenças cardíacas, pulmonares, diabetes, fraturas ósseas, hipertensão e hepatite. Imagina que loucura, né? E os homens são 4.600 vezes mais propensos a usarem drogas intravenosas do que aqueles com infâncias saudáveis. Então, tudo isso que eu falei até agora é para a gente ver essa relação do uso de droga, como é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, a gente pensa o ambiente, poxa, mas o indivíduo tem tudo, ele tem isso, ele tem aquilo, a gente fazendo uma avaliação externa, mas a gente não sabe até que ponto que esse ambiente interno, o ambiente de estresse interior, pode deixar a pessoa alterada do ponto de vista de suscetibilidade ao uso de drogas. Olha só que interessante, né? Então, durante a gestação, a intervenção materno-fetal ela é crítica para o desenvolvimento dos neurônios. Então, a nutrição, o estresse são importantes no desenvolvimento e variações podem trazer consequências neurológicas para a saúde desta criança e até a terceira geração. Então, essas mulheres que são criadas, por exemplo, em instituições, exibem menor vínculo com os filhos também. Esses filhos que são, às vezes elas saem das instituições, né? É criada na casa de passagem, é criada no orfanato. Depois, quando elas se casam e têm filhos, a chance delas perderem vínculo com os filhos também é maior. Então, os cuidados maternos alteram a função neuroendócrina do filho. O que é a função neuroendócrina? Eu vou explicar agora. É aquela função que eu expliquei do cortisol, que é produzido, do hormônio do estresse, que vai afetar as glândulas do corpo, tá? E que vão fazer a pessoa ter um limiar diferente de nível de estresse no corpo. Então, essa função neuroendócrina dos filhos, elas estão alteradas nas crianças filhas de mães estressadas e geram filhos com limiares maiores de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Então, para a gente entender isso daqui, então vamos começar aqui com o estresse, né? Então, quando a pessoa tem estresse, ela tem aquele pico acelerado, o estresse tem uma função, que é a sobrevivência.
Então, na natureza deveria ser assim. Vejo uma cobra, aí eu olho, tenho o meu pico de estresse, libero um monte de adrenalina, né? E aí eu corro, tenho energia para correr, né? Essa é a função do estresse. Mas na vida moderna não é assim que acontece. Mas na vida moderna não é assim que acontece, né? Então o que acontece? Quando você está estressado, existe uma ação na pituitária, né? Não, primeiro tem uma ação no hipotálamo do indivíduo e em seguida na pituitária ou hipófise, então que é também chamada de neurohipófise, né? Essa neurohipófise, ela produz substâncias que vão estimular. Essa pituitária, ela produz substâncias que vão estimular a produção do cortisol aqui na suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim. Então, esse cortisol produzido, ele vai ter vários efeitos no organismo, inclusive a ativação da inflamação, tá? Vai ter ativação da inflamação, a pessoa vai ter mais inflamação e isso poderá desenvolver na pessoa mais probabilidade de ter câncer, doenças autoimunes e obesidade, tá? E também, na hora que você tem essa situação de estresse, a gente tem aqui a função, né, de um hormônio chamado ADH, que a vasopressina aqui, que vai fazer um aumento da diurese, ou seja, da vontade de urinar, né? E tem outros efeitos no organismo também, aumenta os batimentos cardíacos, você tem uma vasoconstricção, então aumenta a pressão arterial. Por isso que quem vive estressado tem mais risco de doença cardíaca, por exemplo, tá? Então, esse círculo todo que eu estou contando para vocês é para dizer que a pessoa que nasce com o receptor do glicocorticoide alterado, ele pode ter um nível de cortisol alto, sempre, a vida toda, tendo vários efeitos adversos do cortisol, só que sem esse sistema de feedback, porque isso, na hora que chega no cérebro, o cérebro equilibra para voltar ao normal, na pessoa normal. A pessoa, um filho de uma mãe estressada, pode não ter esse mesmo equilíbrio normal, então vai viver numa condição alterada que vai dar a ele, por exemplo, um risco de obesidade, um risco de diabetes, um risco de doença autoimune, tá? E de várias doenças, tá bom? Então é bastante grave isso. Então, pessoal, para encerrar aqui, né, queria lembrar que nós temos na vida, né, os nossos vários desafios. Quando eu falo o eu, né, o eu é o nosso maior objetivo. Então, que a gente possa, né, conseguir melhorar a nossa dependência afetiva, dependência emocional, dependência alimentar. Quantas pessoas que não são usuárias de droga não têm dependência alimentar? Medicamentosa, com remédios para dormir, dependência de droga ilícita ou lícita, cigarro, álcool e até de outras coisas, né? Descobriram também que a fofoca é vício, imagina. A pessoa quando faz fofoca, ela libera também hormônios que dão felicidade com a fofoca, então por isso pode ter dependência química da fofoca, olha que horror, né? E a gente está sempre achando que o problema é do outro, na verdade a gente também tem que se olhar um pouquinho. Então, qual é mesmo o nosso maior desafio? Então, o nosso maior desafio somos nós mesmos, né? Para a gente poder viver uma vida mais saudável. E será que a gente pode mesmo usar essa vida qualitativa, né? Eliminando determinadas coisas da vida da gente e tendo outras coisas que vão nos trazer benefício, aquisição de um melhor nível consciencial, compreensão do nível do próximo, né, cura desse abismo emocional, tolerância, paciência. Não seria maravilhoso se a gente conseguisse viver tudo isso, né? E a gente sabe o que a gente quer, quais são os nossos planos. A gente tem metas? Vamos conseguir atingi-las? O quanto de verdade a gente tem buscado na vida da gente essa melhoria, né? Então fica aqui o meu recadinho, com muito carinho. E que a gente possa ter uma boa semana, que a gente possa, sim, cultivar tudo isso e que essa aula possa ter acrescentado alguma coisa nas nossas vidas. Tá bom, pessoal?
Um beijo de coração para vocês. Uma ótima semana, tá? Tchau, pessoal!